a mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado. E hoje estamos aqui em Barreiras, na Bahia, né? Junto com um grande nome aqui da região oeste, onde trouxe muito conhecimento e vai passar muito conhecimento para vocês, né? O presidente da CRIOeste aqui, o Gil Areias. E aí, Gil, se apresente um pouquinho para a gente aí. Paulo, é um prazer imenso estar aqui com você. Eu fico muito feliz pelo convite. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre pecuária, esse assunto tão parece ser muito simples, mas na verdade é muito complicado, É muito muito complexo. complicado, muito complexo mesmo. Bom, eu sou Paulo Vinck, né, CEO do podcast Pecuária 5.0, engenheiro agrônomo, formado em gestão e bovinocultura de corte pela Reagro, certificado Integra e várias outras formações. E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre o Gil, né? Gil, queria que você falasse aí quem é o Gil, né, por trás da presidência da CRIOeste. Eu acho que muita gente vê hoje como um nome de presidência da CRIOeste, mas não entende também quem é esse Gil aí que está por trás desse carro. Queria que você falasse um pouquinho da sua história até você chegar até aqui, tudo que você Nasci em passou. Brasília, sou filho de 2 barreirenses. Meus pais voltaram, eu tinha uns 5 anos, então me considero barreirense. Sim, Eh, Aos 19 anos eu iniciei minha trajetória na Marmoraria Calu, onde é o meu negócio principal. E em 2004 eu adquiri uma área com o sonho de ter uma pecuária. Um ramo que eu identificava como um ramo estável, entendia que todo mundo dizia que era fácil. Já são aí há 20 anos, né, 21 anos que a gente está bem devagarinho. Eu comecei bem devagarinho, bem pé no chão. Eu vi muito comerciante quebrar com pecuária, porque decidiu ir muito rápido e o descompasso financeiro entre o comércio e a pecuária é gigantesco. O isso é comércio verdade. ali é todo dia e a pecuária é médio e longo prazo. Então, se a pessoa não se preparar financeiramente para isso, ela, Ela quebra, a infelizmente, ela tendência é quebra, quebrar. né. Então eu vi muita gente ou quebrar ou dar uma ré muito grande financeira, e eu não queria isso para minha vida. E aí eu comprei uma área ali, que era de meu pai, ali na entrada de Baianópolis, ali na BR-242, uma área bem desafiadora, chove bem, mas é uma área que é areia, né, 12% de argila. Então você não tem muitos dados técnicos da pecuária para como é que você vai trabalhar uma área Uma dessa área para ela ser dessa. lucrativa. Ainda mais naquela época, né? É. Hoje você tem mais, né? Hoje se tem até um Mas pouquinho mesmo mais, assim você ainda não tem, para ela ser sustentável economicamente, você não tem uns 100%. uma receita de bolo, por exemplo, como tem a agricultura em relação à soja, né? Se eu Sim, pegar ali uma soja, eu sei que eu vou ter que passar ali 2 anos ali plantando capim, vou ter que fazer calagem, vou ter que fazer uma série de coisas de correção. Hoje já tem gente que entra na soja direta. Eu tenho um vizinho ali que entrou na soja direta e está indo muito bem. Então, assim, a pecuária, para mim, está sendo um desafio muito grande. E fui convidado, eh, pela experiência que eu tenho. Eu fui presidente da CDL 2 anos, sou presidente da Comissão da Paz já tem 20 anos, que a gente se doa para a comunidade de Barreiras, e me chamaram para ajudar a a tocar a Crioeste junto com a diretoria. Formamos uma diretoria mesclando jovens com pessoas mais maduras e experientes, para a gente exatamente dar uma mudança dentro também da Crioeste, porque a pecuária ela precisa dessa mudança, né. sim. Isso é fato, né? A pecuária ela precisa evoluir. Ela precisa trazer Na um. verdade, eu estava pensando, inclusive hoje, sobre isso. Não é que a pecuária precisa evoluir, a pecuária ela precisa ser sincronizada. O que eu quero dizer com isso? Você tem, fazendas hoje que tem um coxo eletrônico onde mede quanto aquele animal comeu, e ele está ligado num bottom que está dizendo quem é o pai e a mãe daquele bezerro, daquele garrote, e que vai fazer um ranking dentro da fazenda de conversão alimentar. Sim. Isso é ficção? Não, isso é Não, isso é realidade, realidade. né. E nós temos ainda pecuaristas que não dão um sal aqui, sal comum, Sal branco. sal branco. Isso é verdade. Então existe um abismo muito grande da pecuária. E um dos objetivos dessa diretoria é exatamente a gente está trabalhando
arduamente para estruturar a CREOeste, para ela ter condições de convidar esses pecuaristas, os que estão à frente, puxar os que ainda estão para trás, e a gente fazer esse elo de ligação. Essa é uma das ambições dessa atual diretoria. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Através de fórum, através da CREAoeste itinerante, através das parcerias que a gente tem e trazer cada vez mais conhecimento. Um dos gargalos que a gente tem sentido é que esse conhecimento, às vezes, a maneira como ele é passado, uma maneira muito técnica, Uhum. e fica muito distante da linguagem do pecuarista. É uma coisa que eu percebo muito também, assim, quando você vai fazer palestras voltado para produtor rural, as perguntas, às vezes, ela te deixa até com um aperto no coração. Quando ele te faz uma pergunta: qual a diferença de um sal mineral para um sal comum? Imagine um pecuarista que é dono de 500 cabeças de gado te fazer uma pergunta dessa, né? Para É. você é o cúmulo do absurdo ele te fazer uma pergunta dessa, mas para ele nunca chegou lá esse negócio para ele. E o cara tá falando de acidose ruminal, tá falando disso, sendo que esse conhecimento básico ele não tem, e o cara já tá lá na frente. Então eu acho que o senhor acertou muito em falar sincronizar, porque você não percebe, a pessoa não Então, percebe. assim, existem várias camadas de pecuária, né? São várias camadas de pecuária. Ela tem a pecuária básica ali, que está da década de 50, que ela ainda existe. E É, você tem a pecuária do futuro, não estou falando nem a que está aqui em 2025, mas a que está sendo trabalhada para o futuro já, né? sim. Então, assim, é um desafio muito grande, porque a tendência desse pecuarista é que essa pecuária do presente de alta tecnologia, ela vai engolir essa outra pecuária. Ah, mas por que que isso não aconteceu ainda? Você está falando lorota, isso aí nunca vai acontecer, meu avô já fazia assim. Acontece que essa mudança ela é recente. É. Vamos voltar de novo. Volta Pecuária é 10 médio e longo anos. prazo. Pecuária não é uma resposta rápida. Ela não é ali uma adrenalina que você vai botar na veia e você vai já ter o resultado. Ela é médio e longo prazo. Então, primeiro, as pessoas que acreditaram nisso não são tantas ainda, mas elas estão crescendo. Então, a gente tem a obrigação, como associação, de trazer isso para o oeste da Bahia, para a Bahia. Então, uma das nossas metas para 2026 é a gente trazer um fórum dia 28 e 29 de agosto, é um fórum a nível nacional, mas com toques da nossa região. A gente pretende contratar 4 palestrantes a nível nacional, mas municiar esses palestrantes dos nossos problemas. Sim. A gente está fazendo um levantamento, fazendo um questionário e aplicando. A gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas responderem. O pecuarista ele é muito cismado, É. ele não quer passar informação. Ele tem Exi medo de você passar quantas cabeças de gado você tem na fazenda Isso, eu não hoje. sei, não vai fazer diferença nenhuma, ninguém vai tomar seu gado, ninguém sabe. Então, assim, como é que você vai gerir alguma coisa sem você ter números, sem você ter dados? Eu venho do comércio, eu venho da indústria, e assim, esse abismo não existe no comércio, na indústria. Se você pegar uma O loja comércio é uma ali, linha tênue, né, ou é, você tá lá acompanhando os outros ou você já ficou já já foi, era. você fechou as A portas. resposta é rápida. É. Então, assim, por exemplo, você pega uma pequena loja ali, você chega lá, o cara tem sistema, ele tem cartão de crédito, ele tem controle de estoque. Uma loja pequenininha, ele pode não ter o nível de informações que uma Avan tem, por exemplo. Né? Dele pegar lá quantas pessoas entraram, quantas compraram, o ticket médio e tal. E como é que isso aconteceu no comércio? Muitos congressos, a CDL, as federações fizeram muitos congressos a nível nacional. Você tem uma união das informações. E Porque as essa un... empresas elas fornecem também, né, ela tem esse diálogo. Sim. E as empresas grandes, elas faziam questão de participar desses eventos, de passar a experiência de cada um. Então, isso vai agregando, isso vai juntando, isso vai aí quem foi para o evento traz essa informação, isso vai disseminando. O que eu sinto na pecuária
assim, não tem muita confiabilidade nos dados. Aí você chega na fazenda do cara e ele diz que desmama com 7, 8 arroba, aí você vai olhar o bezerro dele e não está longe disso, entendeu? É, Então existe ainda muita vaidade, que isso não leva a lugar nenhum. Porque se a gente for claro e real com aquilo que está se passando dentro da porteira para dentro, é mais fácil de você obter o conhecimento do que tá da porteira para fora. exatamente, Porque é como se você exatamente. tivesse Se enganando. passando, se enganando, né? Se Você está enganando. se Você tá falando enganando. uma Então, realidade que você não vive. exatamente. Aí, ao se enganar, você não vai ter a rentabilidade que você merece. Porque dentro, os pecuaristas trabalham arduamente, é um trabalho cansativo, é um É. trabalho Ele é diário, né? Ele não diário, e tem você vai nas férias, não tem fazendas, nada. você vê todo mundo comprometido, o pecuarista ama aquilo que ele faz. E eu acho que está na hora do pecuarista se despertar para esse novo mundo, esse mundo que está à frente, esse mundo que tem a questão da sustentabilidade, esse mundo que tem a questão das melhorias das relações trabalhistas, esse mundo da tecnologia. É, muitas pessoas. Hoje está no momento, né? Não é um reflorestamento, mas é o uso devido de menos área para mais arroba produzida por hectare. Você produzir mais arroba por hectare, que você consegue diminuir a quantidade de área. Porque o que, que a agricultura pauta em cima da pecuária? Que a área da pecuária do Brasil hoje ela é maior que a área da agricultura. Só que as pessoas que usam essa área, que é aquela área maior, uma fazenda de 10 mil hectares com 5 mil animais, né? Tem fazenda de 1.500 hectares, aí 2 mil hectares com 5 mil animais. Tem confinamentos de 10 hectares, se você pegar a capital ali, com 57 mil animais. Então você imagina a desproporção mesmo daquele extensivo para aquele intensivo. E qual que é a diferença daquele extensivo para o intensivo hoje, em uso de área? É tecnologia que ele coloca lá dentro, é uma mão de obra bem qualificada, é um tipo de sal diferente, é um tipo de capim diferente, adubação, manejo. Então isso correlaciona muito também com o bom uso da área da fazenda. Aí É até você tocou num assunto bem interessante, que esse é um dos desafios do fórum, que a gente vai trazer em agosto. Porque, assim, normalmente o que se ouve é isso que você está falando, isso. tá? A gente quer um pouquinho mais. Onde é que está o pulo do gato? Essa fazenda, ela começou assim, a maioria das fazendas não começaram assim. Isso é verdade. Elas começaram como os outros estão, Isso, no tá? extensivo. Isso. Então, como é que foi o passo a passo para eles chegarem lá? Porque são ações que o pecuarista, ele vai começar a se enxergar. Quando eu falar para o pecuarista, ó, tô falando por mim mesmo, tá? Fique bem claro aqui que eu não sou pecuarista de 2030 não, eu ainda tenho um caminho Ainda está crescendo enorme, também, né? enorme, enorme pela frente. A gente tem um desafio muito grande na fazenda, só que a gente tem essa consciência que a gente tem muito chão para caminhar, a Sim. gente tem muito chão para evoluir. Então, às vezes, as pessoas veem eu falando dessa maneira e falam: "Ah, mas cadê a pecuária dele lá? É a top da galáxia?" Não, não é, não é a top da galáxia. Mas um dia a gente vai chegar a ser. Você pode ter certeza disso, porque a gente está trabalhando para isso. Em busca de Então é conhecimento. essa busca por melhorias, essa busca pela excelência que a gente tem que ter. A gente tem que pensar assim: olha, para quem eu vou produzir? Que animal eu vou produzir? Como? Qual é o mercado que eu vou entregar? Então a gente começou agora, tivemos hoje a primeira reunião com um frigorífico e a gente quer ter várias reuniões com frigoríficos. Para quê? Não existe um sem o outro. Não tem condições de ter uma pecuária e não ter um frigorífico. Isso é verdade. E um frigorífico não existe sem a pecuária. Existe um distanciamento muito grande entre essas partes e uma reclamação mútua. Cada um reclama e todo mundo longe um do outro. Como é que a gente vai conseguir evoluir longe um do outro? A gente só vai conseguir evoluir quando a gente se sentar, dialogar e aparar as arestas. Vai ser salutar para o pecuarista, que ele vai entender o que aquele frigorífico quer de mercado, Com a qual, demanda qual é a demanda dele, qual é para o ele conseguir gado, quais entregar, são né? as épocas do ano que ele quer determinado gado,
o que que ele conseguiria remunerar melhor se você, por exemplo, fizesse um contrato com ele Ah, só um boi né? 0 dente, ou então só um Isso. boi abaixo de tantos Ou então, não, arroba. eu preciso de ir no Vila em tal época do ano. Então a gente precisa destrinchar O mais esses relacionamento mesmo, dados né? e entender melhor a comercialização. Porque eu tiro por mim, eu conheci muito pouco mesmo da comercialização, muito pouco em relação ao frigorífico. Ainda conheço muito pouco. A presidência da CREOeste me deu essa oportunidade de estar pensando mais sobre isso e principalmente o desejo dessa nossa diretoria de puxar a pecuária para esse nivelar, tentar nivelar o máximo possível que essas camadas de pecuária que elas se encontrem, não puxando de cima para baixo, e sim levando de baixo para cima. É um desafio muito grande. Não é pequeno, não. A maioria das pessoas ainda não acredita. A maioria dos pecuaristas acha que a gente está, pelo fato de ter outro ramo de negócio. Ah, você fala isso porque você tem outros Sua recursos empresa. financeiros e tal. Realmente, no, vou falar de mim, no meu caso, isso me facilita muito realmente. Mas ninguém está aqui para perder dinheiro. Eu não estou lá para ficar brincando de fazer pecuária. Isso é verdade. Eu tenho um objetivo e eu estou trabalhando para isso. Então, voltando para a parte em relação ao fórum, o grande desafio é exatamente isso. Por exemplo, eu assisti uma palestra lá na Jacarezinho e o palestrante, o Veloso, falou muito de bezerro sendo desmamado com 10 arrobas, o vizinho dele, e ele está conseguindo com 9. E falou muito sobre isso. Aquilo ali eu fiquei impressionado com os números. E no final da palestra eu falei, Veloso, vem cá, você conseguiria fazer uma palestra para a gente? Você começou com 9 arrobas? Ele, não. Você conseguiria fazer uma palestra para a gente? Como é que você O começou? histórico. Quais foram os manejos que você fez diferente? Alimentação, suplementação, pastejo. O que que você foi fazendo dentro da sua fazenda que te levou a chegar a esse ponto? Então é com esse objetivo que a gente quer fazer o fórum. Trazer exemplos práticos que realmente agregue ao produtor, agregue ao pecuarista. É porque ele não conseguiu sair do zero aqui de desmamar com 7 arrobas, 6 arrobas, 7 arrobas, para desmamar com 10. Ele teve o 6, ele teve o 7, ele teve o 8, ele teve o 9, até Na verdade, ele teve chegar. 6, teve o 6,5, teve o Foi 7, bem sete e pior, meio. eu tô arredondando ainda. É muito E difícil e você sair cada de uma de dessas meia fases arroba para aqui 1 aí, é muito difícil. e Você cada uma dar um dessas salto de uma fases arroba. aqui, ele teve uma metodologia. Hoje, o que que compensa mais? Você deixar o bezerro com a vaca? Você fornecer um CRIP deixando o bezerro com a vaca? Ou você tira o bezerro da vaca e faz uma desmama abrupta? Ou você faz uma dieta para a vaca e deixa o bezerro só mamando? Então ele teve essa experiência e foi aqui na região. Eu acho muito interessante e válido, né? Até um conhecimento desse aí que são poucas pessoas que têm, que é o prático mesmo, real, né? Então, por isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer sexta e sábado. Sexta-feira falar só sobre cria, porque é um assunto. A cria é mais desafiadora do Sim, que. Não que fazer recria em engorda seja fácil, não. Não tem nada mas fácil dentro da não pecuária. tem nada fácil. Mas a Não cria ela é um existe. pouco mais Mas a difícil cria mesmo. a gente sabe que ela é mais complexa. Então a gente vai amanhã e à tarde falando sobre a cria. E no sábado amanhã a gente vai falar sobre recria. E à tarde vai falar sobre engorda. Show. E nós vamos convidar alguns pecuaristas da região para que a gente faça no final da manhã, no final da tarde dos 2 dias, Mesa redonda, uma né? mesa redonda trazendo exemplos práticos do que você está fazendo dentro das suas fazendas, do que está dando certo em relação àquilo que o palestrante vai falar. Então a gente vai pedir esse palestrante que passa qual é a linha de pensamento dele em relação à palestra que ele vai dar, o que que ele vai trazer de conhecimento. Nós vamos buscar aqui na nossa região Pessoas que tenham. pessoas o mais próximo possível daquela realidade. Tirar fotos da fazenda, trazer essa realidade para mostrar que às vezes a pessoa ouve aquilo ali e não acredita. Ele, não, isso aí é história e tal. E ele ouvindo um palestrante nacional, ouvindo o nosso palestrante regional, e a gente juntando tudo isso com a prática do dia a dia, a gente acredita que a gente vai dar um salto com esse fórum. Dá mesmo. A gente acredita muito num divisor de águas, não que a pecuária vai melhorar da noite para o dia, não, não é isso.
ninguém é louco de estar pensando de nada melhorar da noite para o dia, ninguém aqui é mágico. Mas a gente entende como um divisor de águas de procura de informações, Sim. para a gente Na fortalecer verdade, cada vez mais a instituição para que ela consiga trazer essas e a informações. troca, né? E Sim, a troca. sim, Talvez o que pode estar dando errado na fazenda de Lucas seja o que está dando certo na fazenda de João, sim, Mateus, sim, sim. né? Tanto é que no final ali dos 2 dias, a gente vai apresentar essa proposta ainda para o prefeito, ainda não está batido o martelo, mas eu já falei com ele e ele gostou da ideia. A gente vai fazer uma tenda grande em frente ali à Casa da Cultura, Uhum. onde no final do dia a gente vai ter um encontro, um happy hour ali para as pessoas justamente saírem do fórum, conversarem. Os nossos parceiros aí, as empresas parceiras vão estar nesse local, junto com os patrocinadores do evento. Eu queria aproveitar, se você me der licença, Sim, para eu agradecer aqui as fazendas parceiras, a Agropecuária Antônio Balbino, conheço Fazenda IP, demais. Japaranduba Ganá e Agropecuária Jacarezinho. E as empresas parceiras, a Alternativa Coxo, Confinar Agropecuária, a Agrosul Máquinas, Frigorífico Freelane, Frigorífico Frijoa, a Fama Motors, o Sicredi, Oeste Pecuária, a Ico Fertilizantes, a Matsuda, Procria, Sementes Nova Safra, Loroeste, Nossa Valtra, SA Consultoria, Global Pack e a JCO Fertilizantes. Show de bola. São as É, empresas que a gente agradece muito acreditar no trabalho da Creoeste e graças ao apoio dessas empresas a gente tem condições de tocar o dia a dia da entidade junto com os associados. e isso é muito bom, né? O papel da parceria interna não é também só questão de valores, como o senhor falou, é questão de estar trazendo conhecimento, né? Uma pergunta que eu ia te falar, já pegando o gancho da Acroeste como uma entidade, né? Qual que é o papel da Creoeste hoje? Exato, o papel dela, tanto não, né? Para o pecuarista, assim. Olha, uma associação ela tem vários papéis. Os principais é a representação por si só, ela representar aquele setor. Vou dar um exemplo. Nós temos aí, bem, tá batendo na nossa porta, rastreabilidade. Sim. Tá aí batendo na porta, 2032. A gente vem trabalhando em relação a isso, fazendo reuniões junto com a secretária, com o Pablo Barroso, que é o secretário de Agricultura, junto com a Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia. O doutor Humberto, o presidente, tem nos apoiado bastante. E agora, na última reunião, a gente avançou bastante o tema. A gente está bem esperançoso que em 2026 agora já começa um ciclo. De Isso vai ser rastreio. muito importante. Então, isso aí é uma representatividade política. Se tem algum problema em relação, por exemplo, teve um associado nosso que estava com problema para passar com a carreta não conseguia passar por causa das árvores na estrada. A gente entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Barreiras, com o secretário Neto, foi muito solícito, foi lá e resolveu, Rapaz, é do junto com o problema prefeito. grande até o pequeno, né? É, porque assim, se a gente está ali para se ajudar. O que que acontece, Paulo? É, as pessoas, o brasileiro por si só, nós somos uma sociedade ainda não muito desenvolvida. Porque uma das coisas que você mede o desenvolvimento de uma sociedade são justamente que tipo de associações essa sociedade tem. O quanto ela é organizada, o quanto ela é estruturada a nível de associações. Se você pegar, nós temos aqui um grande exemplo que é a AIBA, né? Se eu pegar na época de São Humberto, quando eles começaram, a AIBA era mínima, pequenininha. E hoje é. Eles acreditaram, foram, entraram, se associaram, se fortaleceram, cada um deu sua contribuição, cada diretoria que por ali passou deu sua contribuição, os associados deram sua contribuição, e hoje a IBA é o que é. Mas aí eu como agricultor, tinha 2 saídas. Ou eu participava desse processo, ou eu ficava lá, trancado dentro da minha fazenda, falava: "Não, no dia que ela chegar lá, aí eu vou me associar". A sorte é que dentro da agricultura,
a maioria tomou a decisão, vou dizer a maioria, mas uma boa parte tomou a decisão de ajudar, de transformar essa associação no que ela é. Dentro da pecuária, nós não temos esse entendimento ainda. Uma das funções também da associação é justamente esse despertar, porque as pessoas preferem ficar dentro da porteira, É, reclamando, do que sair pra dizendo que fora. não faz nada, que não sei o que e tal, mas nunca foi lá dizer: "Ó, bater na porta, e aí, vocês estão precisando de ajuda? Eu tenho uma ideia, eu quero participar da próxima diretoria, coloca meu nome que eu quero participar". As pessoas não fazem isso. E com isso, a gente tem uma dinâmica empresarial dentro da pecuária ainda atrasada em relação aos outros cenários, em relação ao comércio, em relação à indústria, em relação à própria agricultura. Infelizmente, nós estamos um passo atrás. Estou falando da nossa realidade. Sim. A gente está um passo atrás. Ah, isso é culpa de quem? De todos nós, de todos nós, de todos a cadeia que ainda não enxergou a importância de você se associar, de você eh eh entrar nessa luta para transformar essa pecuária numa pecuária cada vez melhor, porque se você ficar lá sentado esperando que cada um de nós vai lá E dentro, pegar você no colo pegar e no trazer colo, aqui levar para te pra dentro. ensinar, cara, ninguém vai ter força para isso, E nem infelizmente. paciência, né? Não, assim, você não tem força. Se eu tivesse força, eu faria. Não tem ninguém humanamente impossível você fazer isso. Então, essa diretoria que está lá, quanto é que recebe o presidente da Creoeste? Nada, tira do bolso. Você faz isso por quê? Porque é idiota? Não, porque eu Você acredito no acredita no associativismo. propósito, né? Eu acredito que a gente veio para essa vida para a gente agregar. A gente veio para essa vida, a gente não veio aqui a passeio. A gente veio para a vida para a gente entregar o que a gente tem de melhor para essa vida. E uma das coisas mais importantes com isso é você entregar para aquela sociedade que você vive nela. O mundo só muda no momento que você decide intervir nesse mundo. Ó, eu vou intervir aqui. Aí você muda. Ou para melhor ou para pior. O mundo não muda se você ficar parado. É a mesma coisa do seu setor produtivo. O seu setor produtivo ele não vai mudar se você ficar parado. Então, essas camadas que eu chamo aí de alinhamento dentro da pecuária, elas só vão diminuir no momento que o pecuarista entender que é importante ele trabalhar da porteira para fora. É, isso é Ele verdade. faz um grande trabalho da porteira para dentro. Que mesmo se a gente for analisar essa pecuária que ainda está lá em 1950, o cara vive dela ainda. O que Vive. a gente está convidando ele, não está falando para ele que tudo que ele está fazendo está Tá errado. errado, né? Não, porque ele vive e ganha dinheiro. O que a gente está querendo convidar ele para entender como é que funciona essa outra pecuária é que ele pode ganhar mais. E pode saber quanto ele tá ganhando. Muitas vezes ele nem Exatamente. sabe É, quanto ele tá ganhando. às vezes fez uma corretagem ali, fez um É, negócio, botou, juntou eu para me dentro do. recordo do podcast com o Irani, né? O Irani Neto. Eu não sei se você conhece o Irani, ele é o Irani de Paulo Vargas. Ele foi um dos primeiros entrevistados aqui do podcast, Pecuária 5.0. E aí foi lá na fazenda dele, no Tocantins. É, assim, é um vasto conhecimento do Irani, da porteira para dentro. E ele fala isso no podcast. Ele fala o seguinte: nós somos homens para mexer com gado e menino para mexer com dinheiro. E da porteira para dentro nós somos excelentes. Agora nós temos que melhorar da porteira para fora. Todos os entrevistados até hoje falam a mesma frase. Da porteira para fora nós temos que melhorar. Só que assim, qual o objetivo de trazer o senhor aqui hoje? Eu vejo a Creoeste há muitos anos. Desde quando eu entrei no meio da pecuária, já tinha a Creoeste. E eu acho que desde antes de eu nascer já tinha a Creoeste. Tanto que o tem 30 anos. Antes de eu nascer, né? Nem existia quando a Creoeste foi fundada. Então, você imagina assim, as pessoas querem fazer, mas o que eu como CEO aqui do podcast, consigo fazer para essa pessoa que quer ser um associado da empresa? É sim, Mostrar para ela que ela existe. não, assim, Porque olha, muitas vai lá no vezes Instagram e você pega o telefone da gente, liga, a liga e. Georgiana, que é a nossa guerreira lá, vai passar uma coisa simples. Você sabe quanto é que é para ser associado da Creoeste? Ah, R$ 368 por ano. é mesmo? É. Rapaz.
E pode dar esse tanto de pitaco É. na... 2 cervejas por mês aí. Nem isso, Você não porque a tem cerveja você tá não mais pode cara. nem você não pode nem comer o espetinho, é só as 2 É só as cervejas. 2 cervejas. Por que que é tão barato assim? E mesmo assim nós temos associados, nós temos lá o Wagner, que o meu antecessor criou, o Wagner Pamplona, ele criou a figura do no não pagante. Ainda mesmo sendo barato, a gente criou a figura do não pagante. Por quê? Porque a gente entende o seguinte, ó, a Impasa, Sim. né, uma grande obra que está ali, vai fazer até uma revolução dentro da nossa pecuária, da nossa região aqui. Como é que ela decidiu vir para cá? Porque Luiz Eduardo é uma cidade que cresce? Ela tem um número lá, ó, o número certinho. Ela tem um número certinho de quanto se produz de milho na região. Ela tem a distância das fazendas. Ela sabe onde é que estão os silos. Então ela viu quanto é que tem isso e decidiu montar aqui. Agora, Paulo, você que faz o podcast, eu quero que você faça uma pergunta. Quantos bezerros caem no chão no oeste da Bahia por ano? E quantos bezerros caem no chão no oeste da Bahia Ninguém por ano? sabe. Porque não sabe a quantidade de gato que Ninguém tem. sabe. Você não tem número, você não tem os dados. Quantas novilhas são comercializadas aqui? Quantos bezerros machos vão para fora? Quantos ficam aqui? Quantas O bezerras que é mercado fêmeas? interno e mercado externo, né? Quantas bezerras fêmeas são retidas aqui? Quantas elas abastecem isso para fora? Em termos de quantas fazendas ainda usam o touro cara limpa? Olha, eu vi até uma entrevista uma vez, o cara, um veterinário da assistência e tal, e ele, um cliente dele com 3.000 vacas, olha, 3.000 vacas, você ter 3.000 vacas não é 3 brincadeira mil não. vacas, não é pouca coisa 3.000 não. vacas, qual era os touros que ele usava? Ele pegava os bezerros machos dele, os que davam melhor peso, que estavam mais bonito do feno, Meu Deus. usando. Então, assim, o que ele está fazendo com a genética dele? Definhando, ano a ano. Além de dar erro genético, Isso. consignação sanguínea, ainda pode definhar a estrutura do Nelore. Pode não, vai definhar. Vai, como 2 mais 2 são 4. Vai definhar. É genética, é ciência. Não é aqui invencionice, é ciência. Então, assim, a gente, como associação, a gente precisa... Aí você me perguntou quais são os aspectos. Um é essa questão da representatividade, ali que eu chamo de política, não política partidária. Sim. Política representando a classe, uma política de classe. Existem várias políticas, existe a de classe, é isso que a gente se propõe. A gente também tem que se propor a passar conhecimento, a fazer propositivas aonde gere debate, aonde a gente consiga, por exemplo, essa iniciativa que a gente está tendo começamos hoje, e a gente vai reunir com os outros frigoríficos, com todos eles, para entender, para diminuir essa distância. Porque existe alguns erros dentro do frigorífico, eu acredito que sim. Eu não posso dizer, não estou lá dentro, não acompanho, não conheço, mas eu acredito que possa ter alguma coisa que a gente possa contribuir para melhorar. Mas também temos nossos erros dentro das nossas fazendas. Por que a gente não se encontra e a gente cria mecanismos... Essa dúvida, né? E diminui cada vez mais essa possibilidade desses erros. Não ter erro de jeito nenhum é praticamente impossível, tanto de um lado quanto do outro. Porque eu costumo dizer o seguinte, a pecuária ela é tão difícil que você planta capim e colhe carne. O cara planta soja, ele vai colher soja. O cara planta milho, vai colher milho. A gente planta capim e colhe carne. Então é complexo, porque você tem que ter a agricultura e você tem que ter também a questão animal. Então você tem que ter essa junção das duas coisas. Então, é por isso que a gente precisa cada vez mais abordar esses temas para que a gente consiga avançar na pecuária. Somos a CBM Agro. Um escritório completo, especializado em direito do agronegócio, com atuação em todas as frentes de proteção ao produtor rural. Do crédito à sucessão à gestão patrimonial, oferecemos soluções jurídicas sob medida, com atuação estratégica, consultiva e contenciosa.
Com experiência, compromisso e resultados concretos, cuidamos do que move o Brasil. O produtor rural. CBN Agro. Direito com raízes no campo. Você pecuarista, você sente que seu produto pode ajudar quem está no campo, só que está com dificuldade de fazer chegar até ele? Eu tenho uma ótima notícia para você. Não existe um lugar melhor para anunciar o seu produto ou serviço do que no podcast Pecuária 5.0. Quando você se torna um patrocinador do podcast Pecuária 5.0, você está expondo sua marca para milhares de pessoas. E o melhor, é o seu público-alvo ideal. São pessoas que trabalham com o campo, são produtores e pessoas que vivem isso no seu dia a dia e que podem estar precisando da sua solução nesse exato momento. Nós facilitamos o seu reconhecimento, te ajudando até a chance de fechar inúmeros negócios. Chegou a hora da sua marca estar no lugar onde a agropecuária escuta com atenção. Venha e seja um dos patrocinadores do podcast Pecuária 5.0. Isso é fato, isso aí tem que existir mesmo. Assim, a troca de conhecimento entre esses pecuaristas, entre esses lojistas mesmo, veterinários, médicos, pessoas de renome, né? E o frigorífico, eu ando muito em frigorífico. Tem alguns não, né? A maioria dos frigoríficos aqui também são fazendas de pecuária, né? Eles têm aquela criação deles mesmo. E a gente anda muito nesse frigorífico. E você vê assim, qual que é a diferença do frigorífico para aquela outra fazenda que produz o produto do frigorífico? O que ele está fazendo ali dentro que ele quer de qualidade naquela carne para entregar para ele mesmo, né? Com Sim. quanto tempo esse animal dele vai estar pronto? Com quantos arroba ele vai estar pronto? Se isso é passado para o fornecedor dele, ele vai ter um melhor material para entregar para o cliente dele, que é o mercado, ele vai ter uma melhor logística, ele vai ter menos perca. Porque você vê hoje, dentro do frigorífico, você perde muito em questão de abscesso. Sim. Aí diz assim, gente, como que você Vacinação muda? mal feita. Como que você muda isso daí? Ah, dentro da fazenda, um rapaz que você pode trazer para dar uma palestra em um evento, pode passar um curso de como que isso daí é feito. Agora eu achei muito barato esses 300 e poucos reais por ano aí, Mas você porque vê, assim, nós temos. é muito evento. Eu mesmo É, vejo evento direto da Crioeste. ó, 300, mas uma grande parte disso, por isso que eu agradeci às empresas parceiras, porque essas empresas aqui, as fazendas participantes, elas são fundamental para isso, entendeu? Porque assim, graças a essa contribuição aqui, que a gente consegue cobrar um valor mais barato. E mesmo assim, a gente não tem um grande número de associados. A gente tem um grande número de pessoas que usufruem do trabalho da Crioeste. Mas pessoas associadas, a gente não é tão grande assim. A gente deveria ser bem mais. Pra você ter ideia, você sabe quantos mil pecuaristas tem no oeste da Bahia? Você tem noção? Não, 60 mil. 60 mil. Você sabe quantos mil pecuaristas tem na Bahia? 320 mil. Você tem noção do que é isso? É muita fazenda. Então, você imagine a gente pensar no futuro, sonhar. Vamos sonhar agora. Que um dia a gente consiga chegar a um nível de sociedade onde as pessoas entendam que elas juntas são mais fortes. Que cada um pode dar a sua contribuição para que o todo evolua. E ele vai ser beneficiado junto com esse todo. Então, você imagine 300 mil associados. Você imagine o que a gente consegue a nível de governamental. Você imagine o que a gente consegue a nível de soluções. O que a gente vai conseguir desde essas pequenas soluções a grandes soluções. Olha como o todo tem condições de evoluir. Aí você fala, mas tem gente que não tem condições nem de pagar os 368. Tem, eu acredito que sim, de repente tenha. Acho difícil, mas de repente tenha. Mas ele pode contribuir com a sua presença, optando por não pagante. Ele pode contribuir dando os dados da fazenda dele, para a gente ter uma noção do todo. Eu me admiro hoje. Hoje fala-se que em Santa Rita de Cássia é o maior rebanho bovino do oeste da Bahia. Né? A gente reparou que Não é do oeste, não, é da Bahia. É da Bahia, É. né? Da Bahia inteira. A gente reparou aqui de 5 anos para cá a evolução
que os pecuaristas da cidade de Santa Rita de Cássia teve, né? As fazendas de pecuária de Santa Rita de Cássia teve. Se você pegar hoje a Triunfo, se você pegar hoje ali a Olinda, se você pegar a fazenda, a IP, se você pega a IP, se você pega várias fazendas que tem dentro de Lucas Rosa mesmo, que fez até uma entrevista com a gente, que a esposa dele faz parte da Crioeste Mulher, que é a fazenda, tá até aqui o Nova Santa Rosa, né? Tem uma diferença dessas fazendas para aquelas fazendas. Imagina se esses dados fossem passados antes. Eu creio que nem 100% dos dados não foram pegos. Igual o senhor está falando. Geralmente ele tem aquele receio de passar quantos animais tem, qual que é o animal que ele Quantos machos segura. nasceram, quantos... Porque assim, Cotegipe era. Cotegipe Vanderlei, não lembro qual que era o maior rebanho, né? Há uns anos atrás. E aí que passou até uns anos consecutivos. Só que por que deu essa baixa, né? Entender Às vezes não baixou, às vezes o outro que o cresceu, outro por ter mais cresceu. área e tal, é uma série de fatores. Mas assim, um dado que eu costumo falar, que eu acho que talvez seja mais relevante do que você ter um município com maior rebanho, é que dos 30 municípios com maior rebanho do estado da Bahia, o oeste da Bahia tem 15. 50% de todo o gado da Não, Bahia não 50% de todo gado, tô falando dos 30 maiores, é muito mais de 15, 50%. 15 estão aqui. Então você vê que é a região, aí porque poderia ser só um município, não é a região. Então assim, como é que a gente vai vender nossa região? Porque a agricultura conseguiu fazer isso muito bem. Ela conseguiu vender a agricultura do oeste da Bahia. Isso é verdade. Mas por quê? Porque tem dados, você termina a sua colheita, você passa Tem seus dados, cronograma. tudo são dados fidedignos, tem lá produtividade, o que você plantou, qual foi a semente que você usou, o que aconteceu em relação a clima, choveu menos, choveu mais. Então você tem condições de você comparar o trabalho que você está fazendo com a média, com os outros. Para você é importante essa comparação, de você entender onde é que eu estou, qual é o caminho que eu estou seguindo, esse caminho realmente vai me levar para um lugar melhor, e o que está sendo feito nos outros lugares. Então, a gente tem obrigação, como associação, de fazer esse despertar. Eu espero que, sei lá, minha neta, o meu tataraneto, sei lá, eu espero que essa geração futura ela tenha esse nível de entendimento de entender melhor o associativismo. O associativismo é como um presidente americano falou: não pergunte o que os Estados Unidos está fazendo para você, pergunte o que você está fazendo para o seu país. É. Então isso vale para a associação. Primeiro, antes de você perguntar o que a associação está fazendo por você, você se pergunte o que você está fazendo pela associação. Porque eu estou presidente. Essa diretoria está na diretoria. Nós não somos a Crioeste. A Crioeste é a pecuária da Bahia. Tem uma história por trás, tem toda. Então assim, se eu não faço parte daquilo, se eu não me motivo, se eu não participo minimamente, fica difícil eu também perguntar o que aquilo ali, o que aquela instituição está fazendo por mim, sendo que eu não me interesso por nada. Se você nesse momento não se despertou para entender o quanto a gente precisa evoluir como um todo, a pecuária como um todo, e a associação faz parte dessa evolução, se você ainda não tem esse entendimento, paciência, mas um dia você vai ter. É. Um E dia você a vai conta ter. pode chegar cara. Eu não sei, não vou nem falar nisso, porque assim, espero que não desejo mal a ninguém, nem que as pessoas percam dinheiro com isso, mas o que eu desejo é bem a todo mundo. Eu desejo que todo mundo comece a entender isso, comece a entender que o associativismo é super importante para os nossos negócios, é super importante para a nossa lucratividade. Eu vi um dado aí numa entrevista de um professor, entre 4 a 5 milhões de bezerros morrem por ano no Brasil depois de nascido, entre o nascimento e a desmama. Meu É Deus. muita coisa, é muito dinheiro jogado fora. Agora, como melhorar isso, né? A gente precisa se unir.
a gente precisa conversar mais, a gente precisa se visitar mais, a gente precisa Trocar trazer, experiências. trocar experiência, trazer. A gente precisa, por exemplo, você passar lá na Crioeste e dizer, olha, eu tenho uma ideia, olha, minha fazenda está aberta, eu queria fazer um dia de campo lá, olha, eu tenho práticas que eu quero contribuir com os meus colegas, vamos organizar alguma coisa. É através disso. Quantos dias de campo você tem na agricultura? Ah, toda semana você vai ter um. Quantos você tem na Falando pecuária? toda semana de uma coisa diferente. Então, A quantos... pecuária ela é tão ampla, tão vasta. E assim, quando você vai em reunião de campo, fala sobre 4 temas, o mesmo 4 temas a vida toda. E ainda faz um dia de campo no ano. Agora imagina assim, tem um dado que ele é certo. Eu vejo na prática e vi foi no Feedlot Summit do ano passado, que é um evento da Coan Consultoria. Para cada 10 visitas na fazenda de agricultura, é uma visita de um técnico na fazenda de pecuária. Pois é. Aí você pega assim, qual que é o... Isso da pecuária que ele conhece. Se você botasse que ele não conhece, Aqui ele vai não dar conhece, meio, aqui ele não visita vai dar ainda. meio, Vai dar meio 0,3. dessa visita, que é Assim, o que 0,05. assim, um recado que eu queria passar. Às vezes, quando a gente faz esse chamamento, as pessoas às vezes entendem como arrogância. Aí ele quer mostrar ser o sabichão, que sabe tudo. Cara, não sei zorra nenhuma. O que eu sei é que, se você for olhar as sociedades desenvolvidas, o associativismo ele é muito forte. O presidente da França, quando vem ao Brasil e diz que a pecuária brasileira está acabando com o mundo, e todo mundo aqui fica irritado com ele, porque é uma mentira, a gente sabe que é uma mentira, Sim. mas você sabe por que ele faz isso? Porque os pecuaristas da França, eles são tão unidos, que quantas vezes eles chegaram lá com caçambas de estrume e descarregaram na Champs-Élysées, a avenida mais famosa do mundo. E o cacete comeu. Por quê? Porque são unidos. Então esse presidente se sente na obrigação de mentir para defender os seus pecuaristas. Por que ele está defendendo seus pecuaristas? Porque os seus pecuaristas são unidos, fazem barulho, vai para cima, brigam pelo que é deles. A gente briga pelo que é nosso? É muito difícil, né? Na verdade, briga entre si. É mais fácil brigar entre si. Entendeu? Então, assim, quando eu faço esse chamamento, não me entendam mal, achar que eu sei tudo, que... Não é isso não. Eu estou convidando para a gente se reunir mais, eu estou convidando para a gente participar da associação, para a gente aprender junto. Eu também preciso aprender, eu também preciso evoluir. E foi por isso que a nossa diretoria resolveu assumir a Crioeste e trabalhar em prol desse propósito. Da gente, um dos nossos objetivos é justamente tentar ao máximo a gente juntar a classe e unir a classe. Tem algumas pessoas que falam assim, Gil, você está querendo pregar no deserto. Cara, se eu tiver o mesmo sucesso de quem pregou no deserto, Você tá feito da vida. se nossa diretoria tivesse sucesso... Se você tiver essa fé, você abre rocha e bota pra sair demorou água. 1000 anos. Paciência, mas alguém começou, alguém estimulou. A gente também não está começando inventando a roda. Você tem outras regiões que têm associações fortes. Tem sim. Tem associações representativas, né? Então a gente não está querendo inventar roda nenhuma, não está querendo ser o bicho da goiaba, nada. O que a gente quer é uma coisa simples, que as pessoas entendam a importância do que é estar unido, quanto todo mundo ganha com isso. Isso é verdade. Falando do mercado local e atual, né? Não tomando muito tempo. Como é que você avalia esse mercado hoje do gado, do boi? Né? A gente está naquela fase que a gente passou por uma fase onde abatemos muitas fêmeas, e aí o preço do bezerro está subindo. No meu ponto de vista, ele está igual a Mega Sena, jogar na Mega Sena o bezerro hoje, né? Fevereiro, março, ele está lá em cima, isso é fato, até pelo quem estuda o mercado atual. Mas como é que o senhor enxerga assim, esse mercado do boi hoje? Eu enxergo igual meu avô enxergava. É o famoso ciclo pecuário. O que vai acontecer? Todo mundo já sabe o que vai acontecer. O bezerro vai ficar caro, o cara que estava recriando novilha, para de recriar novilha, vai emprenhar as novilhas. Só que ela vai Aí demorar um ano vai para demorar nascer. um ano, aí na segunda vez que ela parir,
o bezerro já caiu, porque todo mundo já encheu o mercado de bezerro. Aí o bezerro vai lá para baixo, aí o cara vende tudo, aí começa a recriar de novo, aí ele vai, fica nisso. Por que que a gente fica nisso? Porque a gente não acredita muito naquilo que a gente faz. Como se a gente acreditasse, tivesse convicção e a gente tivesse os números, principalmente a gente tivesse nossos números, A gente cada teria um. uma posição certa do que fazer. E você vai evoluir, porque você não vai ficar nesse efeito sanfona que o mercado fica. Né? Eu tenho lá as 1.000 vacas, 100 vacas, 200, 10.000 vacas, seja o que for, eu vou cada vez produzir mais, eu quero diminuir meu custo de produção, diminuir meu custo de arroba por hectare, aumentar o número de animais por hectare, então eu estou focado naquilo ali. Gente, eu não sei se porque assim, eu não nasci na roça, eu não tirei leite da vaca, mas, cara, é muito difícil fazer cria. É muito difícil. É. Então, assim, para você aprender, para você evoluir, você tem que estar muitos anos fazendo aquilo ali. Até uns parabéns, até um que tá na sua diretoria aqui da Crioeste, né? A Fazenda Currais Velhos ali, ó, tá aqui presente. Eles fazem há pouco tempo e E, estão e- com e a genética olha a excelente, evolução né? que é. Então Genética você muito boa. vê o quanto, quando você se dedica a alguma coisa e você acredita na ciência, acredita que as coisas evoluem, o quão tão rápido você pode chegar. Mas pergunta para Lucas se ele está satisfeito. Ele ainda tem muito chão pela frente, porque ele vai ter muitos intempéries. Ele como é novo, ele vai ter uma fazenda hoje com determinado índice pluviométrico e daqui a 3 anos pode ser que não aconteça o mesmo índice pluviométrico. E de repente ele está com uma quantidade de animais que aquele índice pluviométrico não permitiu. Ou não, ele Ou vai, pode os vizinhos tudo, desafogar demais. ou os vizinhos tudo vão estar naquela situação e ele não, porque ele fez silagem, ele reservou pasto, ele montou o plano A, B e C para as dificuldades, ele perguntou para o vizinho quanto tempo tem que dar uma seca ali, o que que Ele estudou o aconteceu, ele histórico. estudou o histórico, ele viu, então ele pode queimar Ele etapas. pode ter entrado dentro dessa sociedade, perguntado a uma pessoa mais velha que tem uma fazenda do lado, tem várias fazendas ali do lado, e Isso. dito assim, rapaz, olha, no ano de 80 a gente teve uma seca muito braba. 30 anos essa seca de novo. E quem sobreviveu? Ah, fulano e fulano, tá, vou lá conversar com ele, saber o que que ele fez, né? Então, assim, o grande desafio exatamente da cria é porque é estático, né, velho? Você não consegue fazer uma genética, agora eu vou vender minha genética. Não, agora eu vou lá e compro ela de volta. Não, meu amigo. Você não vai comprar mais ela Mas de assim, volta. o senhor acha que a nossa região ela tá pronta para esse salto de Tá, tá. produtividade? Não existe uma região da Bahia que esteja tão pronta igual a oeste da Bahia. Não existe. Aqui nós temos um clima perfeito. Nós temos um índice pluviométrico maravilhoso, na grande maioria dos lugares. Nós temos estações definidas, 5 a 6 meses de chuva, 6 a 7 meses de seca, onde você pode plantar seu capim, você pode fazer uma silagem, não quero fazer, você mantém seu feno em pé, é só você fazer, piquetear sua fazenda, botar mais água, e aí você tem condições de coisas não tão onerosas assim, de você aumentar a sua produtividade. Nós temos solos aqui maravilhosos, quando você pega o vale. Então nós temos ainda a integração lavoura-pecuária que ainda está começando, ainda tem muito para crescer. Nós temos o vale, que é o grande fornecedor, e pode cada vez mais ser melhor fornecedor, Sim. de você fornecer bezerros, de você fornecer a novilha, de você fornecer um garrote. Muitas fazendas hoje estão terminando, fazendo também, às vezes, terminação. Então, o oeste da Bahia, em termos de pecuária, nós temos tudo. Nós temos tudo. O que está faltando é a união da nossa parte, a gente saber vender isso. Muita gente lá fora não tem a menor ideia. Quando outro dia veio aqui o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, e foi para Luiz Eduardo falar sobre recuperação de pastagem. E Luiz Eduardo tem o quê? O que você vai falar de recuperação de pastagem, Luiz Eduardo? Muito pouco. Isso é Então verdade. tem que vir para o Vale falar sobre recuperação de pastagem.
Então, o nível de entendimento da nossa região é baixo. Por quê? Porque a gente não se vende, porque a gente não explica, porque a gente não faz esse dinamismo em termos de negócio pecuária do oeste da Bahia. Como é que tá? A gente ainda não é tão integrado assim, a gente precisa se integrar mais em Santa Maria da Vitória, em Santana, Você vê que Cocos, esse lado Coribe. aqui de Coribe, Cocos, A gente Correntina, precisa se Santa Maria da integrar Vitória, mais. eles são como se o rio dividisse aqui. Não pode, Eu porque falo direto, somos pessoal. irmãos ali da mesmas dificuldades. Então a gente também precisa se integrar mais. A gente precisa trazer eles aqui e a gente também ir lá. Então, assim, são muitos desafios, mas são desafios que são factíveis, são desafios que dá para fazer. Se a gente se unir, posso pedir desculpa por ser tão repetitivo, mas eu não vejo outro caminho a não ser a união. Se a gente conseguir se unir, a gente vai. Olha, o futuro que a gente tem é maravilhoso. Sim. A gente tem um futuro de uma pecuária onde já existe hoje pecuária. Eu tenho um compadre meu que é pecuarista e agricultor, e ele planta soja, milho, sorgo. Ele diz o seguinte: na média dos 10 anos, ele tem os dados, eles têm um número, ele tem cria, recria, engorda. A pecuária dele é de igual para igual em termos de lucratividade com a soja, 10 anos. Porque essas coisas a gente não pode medir um ano. Não. A gente tem que medir um ciclo, no mínimo 10 anos. Porque você vai pegar a alta do boi, você vai pegar a baixa, você vai pegar a alta da soja, você vai pegar a baixa, você vai pegar a seca, onde o cara perdeu produtividade, você vai também pegar um pouco de seca, onde ele teve que diminuir o número de gado da fazenda. Então você pega um ciclo completo aí. Intempéries mesmo do tempo, mão de obra, tudo, né? Exatamente. Então, assim, e outra coisa, a gente tem uma grande vantagem. A gente vamos ver vamos agora viajar e que os números do meu compadre sejam certos. Agora você pega o custo da fazenda por hectare dele, da pecuária, quanto é que custa o hectare, e pega quanto é que custa o hectare da fazenda de agricultura. Aí você apertou ele sem abraçar. Porque hoje, se você for o custo por hectare, assim, o custo por uma arroba produzida, você vai produzir uma arroba hoje R$ 140, R$ 127. É o médio, 140 a 127. Agora, uma arroba vai estar ali praticamente 1 hectare. Tá, mas Né? quanto é que custa essa terra da pecuária? Essa terra da pecuária vai custar 5%. 5 mil. 5% do valor. E a outra, e a arroba vai custar 700 140. sacos de soja por hectare. Agora você pega uma área de agricultura, o custo da produção de 1 hectare aí, se ela produzir 60 sacas, 6 vezes 5, é dinheiro. Mas, Fora o valor da terra. assim, só que a terra é muito cara, né? Então a agricultura está ficando bem complexa. Todos os entrevistados que eles são integradores, né? Integração lavoura-pecuária, até em algumas palestras que eu já participei, me falam o seguinte: a agricultura, a margem dela tá ficando muito apertada. Sim. Então, todos os agricultores, eles estão integrando. Até no último podcast, foi com o seu Jaime Capelesco, o seu Jaime falava o tempo todo. Ou se integra, ou desintegra. Né? Ou você entra como agricultor na pecuária, ou a pecuária se adapta um pouco à agricultura, porque ser agricultor não é só plantar soja, que as pessoas já acham que mas fazer uma silagem, plantar um capim é agricultura. Saber colher é agricultura. Então, ou você se integra ou você desintegra no meio, porque tá evoluindo. Como o senhor falou, a gente está numa divisão de time muito grande. Você tem um pecuarista que não sabe o que é um sal, e você tem um pecuarista que está fazendo um monitoramento de uma cerca no aplicativo do celular, de uma cerca, que hoje é cara. E ele usa muito mais barato do que o outro que está fazendo de 5 fios, de 2 metros em estaca. Então, o que esse cara tem de conhecimento? Você tem que ter essa troca. Eu concordo muito com o senhor sobre essa questão. Até uma pergunta que eu queria deixar, quase finalizando, né? Qual é o legado que o senhor deixa hoje dentro, né? Não só da Acreoeste, mas como pai, que o senhor falou da neta do senhor, né? Como Olha, o seu Gil mesmo. o que eu espero deixar para os meus netos, aí tá falando agora que é Gil mesmo, eu, pessoa, é um mundo melhor. O que eu puder contribuir
para esse mundo melhorar, eu vou fazer minha parte. Ah, eu vou ser Buda, eu vou ser Jesus Cristo? Não. Estou anos-luz disso. Mas aquele pouquinho que eu consegui fazer, eu vou fazer. Se cada pessoa tomar essa decisão, o mundo muda rapidamente, para melhor. Então, aonde eu tiver, se eu estive na CDL, que é a Associação do Comércio aqui, né, lojista, de Barreiras, dei minha contribuição lá. Estou presidente da CREOeste, estou dando minha contribuição. Estou presidente da Comissão da Paz durante 20 anos, me doando. Então, eu entendo que a minha família, eu consegui criar, o sustento da minha família veio dessa região. Então, eu preciso devolver para essa região aquilo que ela me deu. Eu criei meus filhos, eduquei, alimentei, vesti eles, graças a essa região. Ao trabalho, ao nosso trabalho, ao trabalho dos nossos colaboradores, mas principalmente essa região. Então, a gente precisa dar essa retribuição para a sociedade, devolver um pouquinho daquilo que eu ganhei. Estou devolvendo muito, não, só estou devolvendo um pouquinho daquilo que eu ganhei. Então, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu trabalho, isso que me motiva. Tá me doando não é fácil, porque muitas vezes eu deixo de ir na fazenda para ir para um evento. Apesar de ter meu filho hoje tocando a fazenda, e a fazenda melhorou muito depois dele, do foco dele lá dentro, focado nisso, é uma coisa que eu preciso, me dá prazer de ir à fazenda, de olhar. Eu gosto muito de mexer com cria. Eu sou muito. Eu tenho muita esperança que um dia eu consiga chegar no nível que eu gostaria de chegar na cria, um nível de intensificação. Vou dizer uma das coisas simples que eu procuro e que infelizmente eu não consegui parceiro nenhum para isso. Todo mundo que eu vendo meu bezerro, eu quero saber qual a alimentação que ele está dando, que tipo de pasto ele tem, para saber se ele tem a sequência da minha fazenda. E principalmente para saber se eu estou no caminho certo. Dele me passar, esse meu bezerro chegou com 12 arrobas com quantos meses? Porque eu passo para ele exatamente cada bezerro, qual a idade dele, se ele quiser. Então eu gostaria de ter esse feedback. Como é que eu vou saber? E depois que ele me passasse para quem ele vendeu esse garrote, ou se ele mesmo terminou. E depois que ele me passasse o frigorífico, qual foi o rendimento de carcaça desse bezerro. Então é uma coisa que eu não tenho esses dados. Eu já procurei várias vezes e todo mundo sonega essa informação. Às vezes com medo de repente meu bezerro ter um rendimento bom e eu querer aumentar o preço. Eu não vou vender, ué. Se eu aumentar um preço, ninguém vai comprar. Qual o perigo que vai ter isso? Nenhum. Eu vou chegar e vou dizer, não, meu bezerro agora é R$500 a roupa porque teve 57% de rendimento. Você vai acreditar? Você não vai acreditar e não vai pagar os 500. Vai mesmo não. E eu vou ter que vender pelos 400, pelos 420, para 300, 350, pelo preço que tiver no mercado. Pelo preço que tiver um bom bezerro no mercado. Sim. Entendeu? Então são coisas que um depende do outro. Para a gente evoluir na cria, a gente precisa evoluir também nas outras áreas e trazer essas informações. Sim. Que a gente tenha essa credibilidade, que a gente tenha esse nível de confiança entre as partes. Porque vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o cara que recria, vai ser bom para o cara que engorda, vai ser bom para o frigorífico. Ele vai ser melhor remunerado se ele tiver uma carne de melhor qualidade. Consequentemente, ele vai dizer, não, opa, esse cara aqui está me entregando uma coisa melhor. Opa, eu posso pegar e pagar 3% a mais para ele. Eu posso pagar 5% a mais para ele. Então, toda a cadeia precisa se profissionalizar melhor. Então, dentro da pecuária, o que eu desejo a nível de futuro é entregar um produto desse nível. Eu consegui fazer isso, né? Não, isso é muito bom. Só descontraindo um pouco, por isso que o senhor falou que a cria é tão difícil. Que o senhor faz a cria, né? Eu faço cria. Você faz a cria, você falando assim, rapaz, eu não eu sei já por fiz quê, mas a recria cria é o mais também, difícil. É o tempo já todinho fiz, falando que a cria é o mais difícil. Mas agora eu eu já entendi. fiz recria também, mas Agora eu entendi. Mas a cria é difícil mesmo. difícil. A cria é difícil. Você ter o time certo pra você curar o bezerro do umbigo, você pegar a vaca, formar equipe, que é o mais difícil hoje, mão de obra especializada. Manejo. Inclusive, eu fiz uma entrevista, você vê assim,
com o Alzi, né? Alzi Neto, ele é dono da fazenda chamada AZN, lá em Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí. E lá dentro da fazenda dele, ele não... É muito pouco profissional que entrou para a fazenda com formação, né? Ele forma o profissional lá dentro, só que ele não forma somente com conhecimento prático. A ideia dele é o quê? Ele montar um polo industrial dentro da fazenda dele, onde ele vai ter as casas das famílias, ele vai ter mercado, ele vai ter escola, principalmente escolas. Foi o ponto mais tocado no podcast com ele, enquanto a gente conversava, que Muito era o boa a quê? visão dele. Conhecimento para as pessoas, que como diz, né, eu sempre falo, como diz Fabrício, que é um amigo e sócio meu, o Fabrício fala que a única coisa que ninguém pode te tomar é o conhecimento. E Sim. você fornecer conhecimento para outra pessoa, isso é impagável, né? Isso Olha, eu queria aproveitar esse gancho seu e eu queria agradecer o trabalho que os sindicatos fazem na nossa região. O Sindicato de Barreiras tem feito falar especificamente aqui de Barreiras, mas os outros também fazem. Tem o de Angical também, Tem João Paulo agora lá, os meninos, acabou né? de inaugurar, Inclusive, abrir, né? um grande abraço aí para JP, né? João Paulo também faz parte da nossa diretoria, Faz um parte da abraço para Crioeste ele. também, né? Um Hoje é abraço pra presidente ele. lá do sindicato. A federação tem disponibilizado para os sindicatos muitos cursos, muitos cursos. Eu recomendo as pessoas acompanharem o sindicato ali, visitarem o sindicato, gratuito, cursos de alta qualidade. Nós lá da Crioeste, a gente estimula, a gente está sempre com essa parceria com o sindicato, está divulgando os cursos. Estamos também solicitando alguns cursos. O último curso que a gente solicitou foi o Power BI, que é uma Top. ferramenta, né, para você fazer gestão maravilhosa, que você Sim. mesmo cria seu sistema ali. Sim. Você vai conseguir criar gráficos, Planilhas de transformar custo. dados em informações, Sim. planilhas de custo, que é um Excel avançado, Sim. e ele vai transformar aquilo ali em gráficos, e os gráficos vão virar dados, né? Então, assim, um sonho em relação a isso, por exemplo, que eu tenho, né? Vamos dizer que num dia a gente consiga ter realmente a rastreabilidade. E aí eu inseminei com um touro lá, touro João, inseminei. E esse touro João vendeu 1 milhão de doses no Brasil inteiro. Eu acredito que a gente vai chegar num nível de evolução que a gente vai ter a média dos frigoríficos de rendimento de carcaça Dos filhos do João. filhos desse João. E a gente vai ter um comparativo de João, do Manuel, do Antônio. Vai Pra ter saber qual que é o rendimento melhor, qual que é o melhor touro para você fazer um animal para abate, mas ou a touro... melhor novilha para prenhez, né? Aí você pode falar, touro só é 50%. Mas o touro, um touro insemina 5 milhões de vacas. Uma vaca não consegue ter 5 milhões de bezerros. Então a gente tem que começar por alguma coisa e tem que ser através do touro. Então eu acredito que a gente vai chegar nesse nível. E quando a gente chegar nesse nível, a pecuária vai estar no estágio que ela merece estar. Isso é verdade. Gostaria de agradecer demais o senhor, mas de antemão aqui, agradecer também aos parceiros aqui, né? A loja agropecuária, o pessoal da Gefoscal. E eu gostaria também de agradecer ao senhor pela oportunidade que o senhor deu de a gente estar te entrevistando, trazendo esse conhecimento que o senhor tem para cá. Esse é um último podcast do ano, né? Um podcast que, para representar todos os podcasts que foram feitos ao longo desse ano, né? Aqui na região oeste da Bahia. Responsabilidade grande, hein? Trouxemos o presidente da Crioeste, que é a Associação dos Criadores dos Bovinos aqui. E aí... Aí um presente para o senhor, né? Uma agenda, um boné aqui da nossa empresa. Tem aí um calendário sanitário legal, que é um calendário sanitário aí, atrás tem um calendário sanitário, um boné legal da gente também. Convidar todos vocês a conhecerem a Crioeste, vamos deixar aqui em cima, dá trabalho para Samuel aí, deixar aí em cima um QR Code com os dados da Crioeste, onde você acessando aí, você consegue ir nas redes sociais da Crioeste. Tem um site também para você que é aqui da região oeste da Bahia e quer acompanhar o preço da arroba, né, que está sendo vendida nos frigoríficos aqui da região. Lá a Crioeste ela tem esse site, a gente também põe aqui muitas vezes nos stories da agropecuária, tem até fixado aí nos nossos perfis. E obrigado por assistir até agora. Agradeço demais a todos vocês pelo ano de 2025.
Agradeço demais também a região oeste da Bahia, a todos esses produtores, todas essas fazendas que fizeram esses podcasts com a gente. Em breve estaremos na fazenda de um dos associados do senhor, que está aqui presente, né? Fazendo um podcast com ele lá, ele explicando o que ele faz na cria dele, que em poucos anos ele está conseguindo uns bezerros bonitos daquele. E aí, agradecer demais, dar a palavra para o senhor, né? Encerrar aí a nossa entrevista. Eu que agradeço imensamente a você pelo espaço concedido. São através de conversas como essa que a gente vai levando o entendimento da importância do associativismo, da importância dessa troca de informações, da importância da gente entender que todo mundo precisa evoluir, precisa crescer, que a gente não precisa ficar guardando o conhecimento. O conhecimento foi feito justamente para a gente repassar. Quanto mais a gente repassa conhecimento, mais também a gente cresce com isso. E falar para o pecuarista da Bahia, hoje nós somos a Associação Baiana, né, de Pecuária. Antes era só a Associação do Oeste, agora a gente é da Bahia. Que se associe, que participe, que dê sugestões, que critique. Não tem problema nenhum criticar, é com a boa crítica que a gente evolui também. Mas principalmente que participe, se associe, sendo pagante ou não, mas que que a gente consiga se unir para transformar essa pecuária, para levar essa pecuária para o lugar que ela merece. E ela merece o mais alto nível que possa ser possível, porque todos nós trabalhamos muito dentro das nossas fazendas e a gente precisa trabalhar agora um pouquinho mais também fora da fazenda. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos e que a gente tenha um ano muito bom, 2026. Esse foi mais um podcast Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado, e até a próxima.